Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, expondo assim o curso de alquimia, que eu acho tenho razões para considerar o mais prático, o mais efetivo e a mais rápida maneira de fazer uma renovação de si mesmo. Mutus liber, livro das mutações. Leger, leger, releger. Leia, leia, releia. Labora et invenies. Trabalha e encontrarás. Encontrarás o quê? O quadro da alquimia não diz. Diz mais abaixo alguma coisa relacionada à alquimia, que é um postulado hermético célebre, omnia em latim. Omnia ab uno et in uno omnia. Tudo veio do uno e tudo voltará para o uno, por adaptação. Mas isso já é o trabalho completo. Tudo veio do uno e tudo irá para o uno por adaptação. Aí já é o trabalho completo. Então, eu estava ainda com o livro, com os livros, né? E Mutus Liber, livro das mutações, né? Leja, leja, releja. Leia, leia, releja, releia. Labora et invenies. Trabalha e encontrarás. Então não sabia eu o que encontrar, então fui começar a minha busca, comecei a minha busca. E essa busca, então, tinha um trabalho simbólico que ainda é muito explorado, né, que é a loucura, a procura do Graal, que aqui nós temos vários bons. O Mistério do Graal de Julius Evola, Os Caminhos do Graal de Patrick Rivière, e A Lenda do Graal de Emma Jung e von Franz. São dois nomes de peso, então, do ponto de vista psicológico. Então, começar pela psicologia, começar a mutação do ponto de vista psicológico. A primeira coisa que eu aprendi é que eu não devia perder meu tempo, porque tempo é coisa preciosa, de qualquer forma, mas principalmente na alquimia. Não se consegue nada depressa demais, tanto assim que a alquimia não se usa semanas, não se usa meses, usam-se as estações. Quer dizer, as coisas acontecem do inverno para o verão, do verão para o outro inverno e assim sucessivamente. Então eu fui deixando de ler bobagens, ou seja, valorizando o meu tempo, eu parei de ler bobagens, ler simplesmente por ler para perder o tempo. Aqui nós temos de Erich von Däniken, me desculpem aqueles que o cultuam, eram os deuses astronautas. Então, certas coisas eu passei a não perder tempo com elas. E outras eu comecei a valorizar. Então, como dissemos a vocês, né, a busca do Graal, a lenda do Graal. Como é que é os caminhos do Graal? Eu tinha me posto a caminho. Então, o Graal é um caminho. Patrick Rivière foi um cabalista francês muito famoso e então, mas por onde começar? Qual era o caminho? Bom, Emma Jung e o Dr. von Franz, né, já colocavam aqui alguma coisa que eu podia. Eles dizem aqui que é algo que não podia ser perdido e a humanidade perdeu. Mas dizem isto do ponto de vista psicológico e não dizem muito. Fazem uma análise da psicologia, da psique humana e fazendo as minhas leituras
né, na continuidade. Então eu vi que o grau é um símbolo, então não é nada concreto, é um símbolo, está na psique, né? Na maçonaria nós temos o Gabinete das Reflexões, visita interior à Terra, retificando quae invenies occultum lapidem. Visita o interior da Terra e, sendo reto, encontrarás a pedra oculta. De novo, aí coincide com o livro Motus Liber, o livro das mutações. Labora et invenies. Trabalha e encontrarás. E aí, no gabinete de reflexões, né, nós temos encontrarás a pedra oculta. Agora já fala de uma pedra, mas Emma Jung diz, junto com o Dr. von Franz, que é o Graal. O Graal seria supostamente uma taça. O livro das mutações dos alquimistas não diz o que é, e, e a maçonaria diz que é uma pedra. Então eu estava aí mais perdido do que cego em tiroteio, e aí eu fui estudar mais os símbolos. Era um símbolo, porque se o livro das mutações diz que eu encontrarei trabalhando, claro que não era trabalho braçal, trabalhando, fazendo a pesquisa, lendo, como eu estava lendo as obras do Graal, sobre o Graal, uma caminhada, né? Mas uma caminhada em que você vai usar as suas ferramentas mentais para encontrar. E aí, de René Guénon, os símbolos da ciência sagrada. Lemos isso aqui, não tem gravuras, não dá para mostrar praticamente porque não tem gravura, mas aqui na página 51, capítulo 8, a ideia do centro nas tradições antigas. Aqui eu tive uma pista. A ideia de centro. O centro. Então, segundo René Guénon, que é famosíssimo, o símbolo da ciência sagrada, a importância dos símbolos na transmissão dos ensinamentos e doutrinas da ordem tradicional. Editora O Pensamento, aqui nós temos o Deus Jano, de duas cabeças, uma voltada para o norte e outra para o sul. Então aqui ele já diz que é o centro, procura o centro. Então meu centro, tá, e qual é o meu centro? Lá fui eu para outro livro, esse editado pela Ordem Rosa Cruz, Amorque, 1982, da Ordem Rosa Cruz, Amorque, Introdução à Simbologia. Aqui nós temos já símbolos mais específicos, por exemplo, o triângulo retângulo, né? Onde nós temos o triângulo e as referências ao que ele significa na psique, né? No vértice visualizador ou consciência. No outro vértice, o controle do eu. E no outro vértice, o controle do espaço-tempo. Isso, para mim, já foi um achado. Eu fiz um trabalho, né, depois de ler bastante ainda, não foi logo aqui que eu fiz, né, mas aqui nós temos algo sobre a imaginação, como funciona a imaginação, na página, não está numerada, mas é na página 83. Então nós temos a intuição, a imaginação, a sensação, o sentimento e o raciocínio. Então nós temos aqui 4 coisas importantes, né? A intuição, aqui estamos no subconsciente, né? Ele coloca o inconsciente, o subconsciente no meio, no centro, a intuição, depois alarga o subconsciente para você perceber que não é só a intuição, e coloca o mundo objetivo ao redor. Então 3 círculos, agora não é mais a pirâmide, o triângulo equilátero, mas a ideia de círculos, colocando a intuição como sendo o centro, e mais acrescentando a esses a sensação, o sentimento, a imaginação,
e o raciocínio. Sensação, sentimento, imaginação e raciocínio. Baseado nisso, eu já consegui fazer alguma coisa, mas fui mais longe ainda lendo Mircea Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, que é onde ele expõe as origens do universo segundo as várias tradições. Então aqui nós temos, vai mais além do que isso. Aqui, por exemplo, Platão fala sobre a iniciação, página 173, né? Mitos da origem, da morte. Aí eu fui me aprofundando, e cada vez que eu mais me aprofundava no livro do Mircea Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, eu ia chegando à conclusão que, no final das contas, quer usando o triângulo equilátero, quer usando o círculo, eu me baseei no círculo para fazer o meu primeiro ensaio, me baseei no círculo. Aqui nós temos, eu vou depois analisar para vocês, já teremos aqui uma primeira noção gráfica, né? O tal, aquela esfera dividida em dois, eu chamo a pata de boi, né? E essa esfera está dividida em duas partes, uma branca e uma negra, e eu fiz aqui, repetindo lá o que René Quenon, o que a introdução à simbologia do livro Rosa Cruz coloca, eu fiz aqui, usando a noção de círculo, um mapa da mente parecido com o dele, mas não igual. Então, o meu objetivo agora era aprender cada vez mais sobre a mente. Tudo está na mente. Biblioteca científica Life, mas também sem viajação, não é? De modo científico. Tudo está na mente, mas de modo científico. Então, o simbolismo se mostrou logo e claramente o caminho. Comecei então a ler várias obras sobre simbolismo. Uma das mais importantes foi esta de Carl Gustav Jung, O Homem e Seus Símbolos, preciosa obra, né? E outros livros, e ingressei na maçonaria, porque é uma escola de simbolismo. Aqui nós temos um livro bom sobre maçonaria, Mitos, Deuses e Mistérios, e tive que também tangenciar a Cabala. No meio da mesma coleção, ali nós temos a Cabala. Daqui de todos os dois, eu tive conhecimentos extremamente úteis. E o daqui da Cabala, que me permitiu fazer aquele círculo que eu vou apresentar a vocês, né? Nunca usei esse círculo com o hexagrama, o círculo com a estrela de 6 pontas no meio, nunca utilizei. Na verdade, o grande achado para mim foi este. O homem, aqui, o nome de Deus com cabeça, peito, ventre e pés, e aqui, principalmente esse, o círculo. Este aqui já tocamos nele, mas nós vamos nos aprofundar bastante. Vou dizer a vocês como foi que esse círculo me deu uma luz muito grande para que eu chegasse à concepção do meu círculo. Aqui está em vermelho, então se fosse em preto talvez fosse melhor. E com agora um conhecimento cada vez mais aprofundado da mente e científico, ou seja, eu tive que estudar neurofisiologia e passar a ler os cadernos de neurofisiologia, né, com frequência, Dr. Newman, né, e outros, né? Então
me familiarizar como é que a mente funciona, de dois lados, né? Do lado da simbologia, a imaginação, que é a parte que o Guénon privilegia, e da parte que na simbologia Rosa Cruz ali nós temos sentimentos, sensações, intuição no meio, sentimentos de um lado, que é o que está dentro de mim, sensações do que eu percebo do mundo, né? Raciocínio, inteligência e embaixo de tudo emoção. Então, trabalhar com esses conceitos para chegar a um conhecimento. Cada vez mais símbolos. Carl Gustav Jung aqui discorre sobre vários tipos de símbolo e a autoridade dele é inconteste. E ele aqui nos fala de um tipo de simbolismo acessível, extremamente acessível, que é o tarô. Mas o tarô o tarô não como se faz aí. Eu faço a leitura do tarô, né? Eu tenho alunos e eu tenho clientes de longe através do Skype, a gente tem acesso. Aqui nós temos, portanto, a doutora Sally Nichols, e Lauren van der Post, são dois grandes psicólogos, psicanalistas, né? Aqui, Jung e o tarô, uma jornada arquetípica que eles descrevem claramente como uma caminhada. E isto eu fiz. Aqui foi concreto. Foi o meu caminho para encontrar aquilo que é prometido no Motus Liber, livro das mutações, labor et invenies, não diz o que, já na maçonaria, né, encontrarás a pedra, né? Então, tanto faz, o fato é que aqui nós temos um caminho, o caminhante, o jornadeiro, o jornaleiro. Então, o mapa da jornada está aqui, o caminho de Santiago, segundo Paulo Coelho, assim que ele fez, assim que ele descreve no seu primeiro livro, que na verdade é isto, né? É a busca do Graal, ou como você quiser dizer, mas é o centro, o seu centro, né? Que na verdade é atingir o subconsciente, porque a consciência que nós estamos usando agora, ela é muito pequenininha, né? Ela é muito reduzida. Fazendo assim, pela minha prática, né? Durante esse tempo todo eu usei muito a yoga e o yoga, como vocês quiserem, a yoga ou o yoga, aqui lendo curso de filosofia, curso adiantado de filosofia Yoga, Ramacharaka, coleção Yoga Editora o Pensamento, mas principalmente Ramacharaka. Então, nós fomos cada vez encontrando mais próximo, e de repente aqui encontrei um caminho mesmo, uma jornada. São 22 cartas, ou seja, 22 pranchas. Cada prancha tem um simbolismo e as 22 totalizam uma caminhada, como se Paulo Coelho descreve no livro Diário de um Mago, que ele sai da França para ir até Santiago de Compostela. No caso, ele fez a viagem mesmo. E eu fiz essa viagem através das 22 cartas do tarô, chamados arcanos maiores do tarô. Então, nunca me impressionou, nunca me interessou os arcanos menores, nunca me interessaram, mas tinha eu o apoio de Carl Gustav Jung, como vocês viram ali no Dr. von Franz e M. Jung, e eu tinha aqui, esse livro foi escrito por um cardeal da Cúria Romana, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Prefácio de Robert Spearman, um cardeal. Aí eu percebi que, olha, um cardeal de Roma faz o prefácio deste livro e coloca aqui. E o professor da Universidade de Tübingen, Hans Urs von Balthasar,
Então, esses dois se expuseram, e o autor mesmo quis manter-se no anonimato, como o livro diz. O autor quis manter-se no anonimato, mas ele apresenta meditações sobre o 22 arcanos maiores do tarô. Aqui, pronto. Eu estava em minhas mãos, agora, a caminhada. 22 passos, bem determinados, bem delimitados, começando pelo o que eles chamam o louco, né? Nós vamos colocar isso para vocês pouco a pouco, né? Parte a parte. Dizem que foi um livro escrito por Hermes, mas não usou, Hermes Trismegisto, o meu mestre, mas não usou letras, ele usou somente desenhos, símbolos. Então são 22 pranchas desenhadas, portanto simbólicas, e tem muito a ver com a maçonaria, né? A primeira coisa que eu percebi era que os graus maçônicos eram muito semelhantes à caminhada simbólica do tarô, né? A cabala também, né? A cabala tem 3 pilares e a maçonaria apresenta aqui nessa prancha, que é para divulgação, 3 pilares. A cabala tem um caminho ascendente e um descendente, uma escada de subida e uma escada de descida. E a maçonaria que apresenta sobre o altar a escada de subida e a escada de descida. Então, essas analogias, que é a palavra certa, essas semelhanças, me fizeram agora dar uma grande viajada, que foi, a partir dos 16 anos, recebi de presente de um homossexual que era tipógrafo, os 18 volumes da coleção de Sigmund Freud, aliás, 22 volumes. 22 volumes. Eu li e entendi, só ficou esse, os outros com as mudanças foram se desfazendo, né? E fui entrando através de outros, como Erich Fromm, aqui, né? O mundo de Erich Fromm, e qual é a arma aqui é ele descrito por John Zahar, editores. Qual é a ferramenta da psicanálise? A ferramenta da psicanálise é o símbolo. Aqui nós temos de Herbert Marcuse, Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, né? Tudo isso li, devorei. Não podia perder tempo. Freud, a técnica e o percurso histórico. Então, vamos ver como é que aqui, por livrinho curto, fácil, e me dava a técnica psicanalítica, né? Depois, de novo, Erich Fromm, a crise da psicanálise. Aí eu percebi que eu não tinha que seguir ninguém. Na verdade, eu tinha que fazer o meu sistema. Ensaio sobre Freud, Marx e a psicologia social. Eu percebi que eu teria que fazer o meu sistema, que é o que eu disse a vocês, que comecei por aqui. Tem mais alguns, já que eu comecei, vou apresentar todos. Acerca da psicologia do inconsciente, de Jung. Psicanálise, teoria, técnicas e casos clínicos, M. Massoud Khan. Me ajudou muito também, porque aqui ele dá exemplos, teoria, técnica e casos clínicos. Aqui ele exemplifica, então eu cheguei a fazer, né? E aí fui fazer um curso lá de psicologia na escola do Frei Albino Aresi, Mensana, Instituto Mensana. Fui fazer um curso lá, onde eu aprendi a regressão e muita coisa sobre como se comporta o subconsciente, que a regressão é feita sob hipnose, e como é que se comporta o subconsciente. Como é que são os sonhos, que são as memórias do subconsciente, quer dizer, quando você acorda e diz, eu sonhei, o seu subconsciente, então, teve os pensamentos dele, ele lhe deu acesso aos pensamentos dele, ficaram na tua memória, e aí, aqui Jung está fazendo reflexões sobre os sonhos
e a memória. Os sonhos era realmente agora a chave. Mas os sonhos, a caminhada do tarô de doutora, como é que é? Sally Nichols, doutora Sally Nichols, Jung e o tarô, uma jornada arquetípica. Aqui tem a caminhada. Nós vamos fazer essa caminhada. Vamos fazer praticamente. Vamos fazer de fato. Mas nós temos que ter certos conhecimentos, senão vamos terminar como vamos fazer meditação também sobre as cartas do tarô. Aqui nós temos a meditação e aqui nós temos a dinâmica da viagem pelos arquétipos do inconsciente, né? Como Jung colocou aqui no seu O Homem e Seus Símbolos. Finalmente, decidi me arriscar na floresta profunda do inconsciente, a dinâmica do inconsciente de Carl Gustav Jung. Pronto. Com vasta literatura já absorvida pela minha memória, compreendida, já tinha agora os parâmetros por onde eu iria trabalhar labora et invenies. Agora eu tinha coisas concretas na minha mão. Os livros que eu li, principalmente sobre Jung e a psicanálise, mas os meus trabalhos de maçonaria e de cabala, né? E então me permitiram fazer o primeiro mapa da mente, que vamos explicar a vocês, mas não mais neste vídeo. Vamos explicar no próximo vídeo como é que eu fiz seguindo a diretriz do livro Rosa Cruz, Introdução à Simbologia, mas eu precisava de uma coisa que está aqui, para começar por essa carta, que eles chamam o louco, mas não tem nada a ver com o louco, é o iniciante, é o caminho, é o desnorteado, é aquele que está sem rumo, não sabe para onde ir, né? Na verdade, os títulos das cartas são errados. Alguém escreveu nomes errados para os títulos, suponho que foi Thoth mesmo quem fez as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, e aí essa é a carta inicial. O Sol, que aparece aqui, já é uma carta que lá é a carta 19. Então aqui já está muito, muito adiantado. O que eu tinha era que saber o que é o desorientado, o que é o desnorteado. Bem, o simbolismo Rosa Cruz tinha me oferecido aquelas noções de que eu devo me basear na intuição. A psicanálise comprovou isso. Tudo em psicanálise me levava para o subconsciente. Os sonhos, os atos falhos. Contei para vocês aquela história do amigo que se casou e se deu mal, foi convidado para um casamento, ele entrou na fila de cumprimento dos noivos, e aí ele estava logo à minha frente, eu estava atrás dele, cumprimentando os noivos, os pais dos noivos, e quando chegou na vez dele cumprimentar o noivo, ele se aproximou, apertou a mão do noivo e disse: meus pêsames. E aí eu fiquei, mas o noivo nem ouviu, porque obrigado, ele dizia obrigado para todo mundo, ele não ouviu. Mas o meu amigo que lá na frente, como teve um casamento desgraçado, então ele, ao invés de dizer meus parabéns, o subconsciente na hora o traiu, porque o subconsciente só diz a verdade, ele não mente. Por isso é importante traduzir os sonhos, e nós vamos ter esse trabalho com vocês, né? Onirologia é o nome da ciência, e a psicanálise oferece farto material para isto. Então, da outra vez, meu irmão saiu da casa dele, lá em Vicente de Carvalho, e aí veio em minha casa. Eu perguntei: o que está fazendo? Veio me visitar, mano? Ele disse: não vim lhe visitar não, eu vim comprar uma coisa que a
a minha esposa me pediu em Caxias, mas decidi vir até aqui a sua casa, já que você mora perto do centro de Caxias. Conversamos durante 4 horas e quando terminaram as 4 horas, ele me disse que tinha esquecido o que veio comprar. Vou ter que voltar para casa de mãos vazias, porque eu esqueci. Freud diz que é muito mais difícil esquecer do que lembrar. Lembrar é o normal. As portas da lembrança, da memória, estão abertas para a consciência cortical. Então, quando você esquece, é porque há uma trava, alguma força trava. E essa força que trava, ela, para se movimentar, né, ela tem que fazer uma dinâmica, uma engrenagem, né, que demanda muita energia. É mais difícil esquecer do que lembrar. Eu aí já tinha noções de psicanálise, eu sabia disso, e aí eu comecei a conversar com ele, e conversando daqui, conversando dali, terminamos chegando ao fato de que ele tinha um bebê em casa de 3 meses, e quem cuidava do bebê era a avó, que a mãe do bebê tinha outras coisas para fazer, eu não considerava muito importante cuidar do bebê, e ele não concordava com isso. Então vejam, o que ele vinha comprar era uma mamadeira em Caxias, porque a esposa dele viu aqui em Caxias uma mamadeira e achou que ela era o ideal para o que ela precisava. Só que como ele não concordava em que a avó criasse a criança e não a mãe, a criança ficava mais tempo com a mãe do que com a avó, ele esqueceu. Ele esqueceu porque ele não quis lembrar. Porque a mamadeira lembrava o quê? Que ele ia levar a mamadeira para fazer a mamadeira, e a mamadeira seria dada pela avó ao bebê dele, que ele não gostava, ele achava isso inconveniente, devia ser a própria mãe, a esposa dele, quem daria a mamadeira. Então você vê como é que funciona, e eu ficava fascinado com isso. Quer dizer, você veja como é que foi por ele não gostar. Então, a vontade é manipulada pelo subconsciente, né, pela imaginação, pelos sentimentos, afetos e emoções de uma maneira notável. E essas faculdades, sentimentos, afetos e emoções, estão radicadas no sistema límbico, que é no subconsciente, como vamos mostrar aqui a vocês. Está muito bem, fez parte do início dos meus estudos, e eu nunca mais me separei, né, desse valioso livro, né, que é A Mente. Mas eu tenho aqui em minúsculos. Aqui nós temos 2 cérebros. Mas esses 2 cérebros vocês terão que memorizar tudo que está aqui. Então, o cérebro cortical está aqui, né? O frontal, a região frontal. Então a gente vai ter que saber como é que é a posição do cérebro pelo cerebelo. Onde tiver o cerebelo, o frontal é o oposto, porque o cerebelo está atrás, está no lobo occipital. Então, vizinho ao cerebelo, que é uma parte do segundo cérebro, o segundo cérebro é essa caverna de Batman aqui, que é o sistema límbico, e aqui esse pedaço, que é um pedaço da medula, na verdade chamado tronco encefálico, ou complexo R, é aí o subconsciente. É este que, o complexo R é o inconsciente, é sede do inconsciente, nem parece um cérebro, parece uma mão fechada com o dedo apontando para cima. Então aqui está mais nítido, acho, do que aqui, mas nós vamos passar para vocês esse conhecimento. Ali naquele livro tem, mas agora já estamos a 34 minutos, eu não quero ultrapassar de modo nenhum os 40 minutos, então este livro nós vamos usar muito, e nós tiraremos daqui a gravura principal e os dados principais do nosso cérebro, como é que ele é, como é que ele funciona,
e vocês terão que ter uma noção muito precisa do cérebro, porque o cérebro é, vamos dizer assim, o software do computador, que é a mente. Então, a mente é o conteúdo, portanto, o soft. E o cérebro é o hard. Então, está aqui a figura que eu estava procurando, mas não vou traduzir agora para vocês, não. Essa aula chega. Pronto. Descrevi a minha caminhada e agora um dever de casa. Os sonhos vão ficar para bem depois, tá? Mas vocês terão muito como dever de casa traduzir sonhos de vocês mesmos, depois de amigos, se vocês quiserem. Mas de qualquer maneira, conhecer muito bem o que é o cérebro, os três cérebros. Nós temos três cérebros aqui, ó. A consciência está no cérebro cortical, o subconsciente está no sistema límbico e no cerebelo, e o inconsciente está no tronco encefálico, chamado complexo R. Compreendendo isto, nós teremos, vamos dizer assim, material sensível. Aquilo é palpável, aquilo ali qualquer cientista abrindo o crânio de um morto, né, na sua residência, no seu período de residência, não é na sua residência, na casa dele, não. No período em que ele fizer residência, ele vai encontrar aquele material. Só que o cérebro cortical é sede da consciência, que tem apenas 5% de poder sobre a minha mente. O sistema límbico tem 15% de poder sobre a minha mente. Mas quando a consciência está ativa, como agora, eu não tenho acesso ao pensamento do subconsciente, ou um ou outro. Quando um acende, outro apaga. Então, o subconsciente se manifesta no sonho, que é quando a consciência cortical apaga, então ele acende. E se ele quiser, eu lembro do sonho. Se ele não quiser, ele apaga da memória. E eu acordo e digo, não sonhei nada ontem de noite. Não, sonhei sim. O problema é que o subconsciente achou que não era daquela maneira que eu deveria ter acesso àquela informação. E ele deixa para dar a mesma informação de outra maneira. É notável. Então, eu tenho sempre uma conversa com o meu outro eu, que são três eus, né? Lembra-se que no sistema Rosa Cruz, ali na simbologia Rosa Cruz, você tem que ter o eu. E no meu esquema, aqui nós temos, né, no centro, ao invés da intuição, como está lá no caderno Rosa Cruz, na simbologia Rosa Cruz, no centro nós temos consciente, ou seja, eu parto do cérebro cortical. Lá ele parte do subconsciente, intuição. A intuição já é subconsciente. Não fui por aí. Mas aquilo ali me deu bagagem para fazer o meu. Então, o primeiro dever de casa de vocês seria aquilo que eu já dei anteriormente nos últimos vídeos, o mal. Quer dizer, nós somos o misto de bem e mal, né? Como nós dissemos, o Tao Te Ching, o I Ching, ele tem aquele círculo dividido em dois peixinhos, um branco e outro preto. Jesus Cristo diz inicialmente que nós, homens, somos maus, e o Eclesiastes diz que o homem, desde o seu... desde a mais tenra infância, é inclinado ao mal e a fazer o mal. Mas Jesus também ameniza dizendo que Deus é bom, por isso faz chover sobre justos e injustos, e o sol nascer sobre iníquos e os bons. Então nós temos aí a ideia de que os nossos males podem ser trabalhados. Mas eu não posso esquecer do mal no mundo. O que eu passei para vocês aí, né, em 7 capítulos, é o que está mais ou menos escrito aqui como uma conspiração mundial. Eu tenho a edição
a edição Princeps desse livro, e aqui está a edição em espanhol. A capa está lacrada, mas Los Protocolos de los Sábios Ancianos de Sion. Então nós temos aqui versão espanhola de la terceira edição italiana com introdução e apêndice, La Internacional Hebraica, Sociedade Editora de Novíssima Roma, 1938. Então, aqui está, vamos dizer, supostamente todo o conjunto de males que uma sociedade, uma determinada sociedade secreta, o sionismo, deveria fazer o mundo passar por ele. Mas isso apenas é uma amostragem de quanto mal o homem é capaz de fazer. Então nós vamos ter que analisar o mal. O primeiro passo, né, o passo do louco, ele é um desnorteado. Então ele não pode cair no abismo, mas se ele não tiver um guia, ele cairá no abismo, né? Porque, como diz, cego guiando cegos, disse Jesus Cristo. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Então eu não posso não ter um guia, eu tenho que ter um guia, senão faço que nem o menino da Ego Trip. Voltei e perdi até mesmo o que eu tinha. O que eu tinha era só coragem de começar a viagem sem guia. Agora eu não encontrei a pedra, não encontrei nada do que a simbologia diz que eu encontraria no caminho, o Graal, seja lá o que for, não importa o símbolo, e voltei sem a única coisa que eu tinha, que era a coragem de fazer essa viagem extremamente perigosa e que eu vou me arrogar a ser o dedo que aponta o caminho para vocês. Veja, não é conduzir, apontar o caminho. Eu mostrei qual foi o meu corrimão, o bastão que me apoiou nessa caminhada, desde Hermes Trismegisto, que mostrei o retrato que eu fiz de Thoth, segundo a visão que eu tive dele, o símbolo do Ibis, que simboliza ele, Thoth, já estamos a 42 minutos, e tive alguns mestres de encarnados, como Maximiano Antônio Lameirão, um velho sábio, está muito bem representado na carta 9 de Tarot, Levier Savant, também chamado Le Bon Père, o Pai Bom, Liz de Souza Marques, que foi meu professor do curso de hipnotismo, e o grupo de psicólogos da instituição Mensana, que era dirigida pelo Frei Albino Arese, doutor, PhD em psicologia e grande entendido em psicanálise e em hipnose. Eu fiz no instituto dele um curso sobre a mente, principalmente sobre a regressão, os mecanismos que entram na regressão. Então, dever de casa para vocês. O mundo é o palco de lutas constantes, ou seja, tudo que a gente vê no mundo é praticamente mal. Pouca coisa boa você encontra no mundo. Agora, mal, a essa altura, estão acontecendo milhares de assassinatos, estupros, violência doméstica, né, pais batendo, espancando crianças, inclusive ferindo-as gravemente. Então, fora, vocês encontram o mal, fora de vocês, ou seja, no mundo objetivo, a realidade. E dentro, portanto, ali na consciência, como eu tracei no nosso mapa, e subconsciente, que são sentimentos, afetos e emoções, você vai encontrar também coisas boas e coisas más. Bons sentimentos, maus sentimentos. Boas emoções, más emoções. E a consciência
cortical é quem deve gerenciar, equilibrar isso. Tudo isso deve estar sob controle da consciência, mas vocês vão tomar consciência disso. Então, nós vamos pôr em conexão, conectar os três cérebros do homem: o cérebro consciente, o cérebro subconsciente, o sistema límbico, né, que envolve o cerebelo, e o tronco cerebral, que é chamado a sede do inconsciente, que é chamado também cérebro reptiliano ou complexo R. Bem, cansei, mas fizemos o nosso trabalho. Fizemos a exposição da minha caminhada, e agora para vocês fica meditar profundamente sobre o mal. Este é o nigredo. Como a palavra diz, negro, então o lado escuro do mundo, né? O lado mal, o que está acontecendo de mal, porque o mundo tem o mal, né? O que é o mal do mundo, como surgiu, se é real, se não é, se é uma entidade metafísica, o diabo, se não é, se é uma tendência inata do homem, e em vocês também, né? Porque nós temos pensamentos maus conscientemente, e nós temos também sentimentos, emoções e afetos que são maus. E você vai ver então, eu fiz por escrito, eu peguei um caderninho e coloquei virtudes e defeitos. Só que eu fui ajudado por um livro de astrologia que o meu amigo o médico, que é astrólogo, me deu. Que aí dizia, os taurinos, ele dizia o lado bom e o lado mau, as virtudes e os defeitos. E eu copiei aquilo ali, mas vocês podem fazer de memória. Primeiro vocês. Ponto de partida somos nós. Então, o que é que você não gosta e acha que tem que superar? Tem que transformar alquimicamente. Você coloca, faz uma lista desses defeitos que você quer alterar dentro de 6 meses. Não é para ninguém ver. Você não vai me mostrar, não vai me mandar nem nada. É para você, para o seu controle. E do outro lado você faz aquelas coisas que lhe dão satisfação, as virtudes que você tem. Então, virtudes e defeitos. Você assim terá o espelho do seu eu. Virtudes e defeitos. Terá que encarar isso como se estivesse frente a frente no espelho, como diz a música Ego Trip. Coragem para me encarar frente a frente no espelho. Essa é a primeira etapa. Estaremos dando os primeiros passos do bebê recém-nascido. Né? Essa fase incomoda, ver que tem um cãozinho aqui arranhando o bumbum dele e ele não tem guia, ele está sem guia, está desorientado, desnorteado. Então vamos passar inicialmente analisando o lado negro em nós e no mundo. Se vocês tiverem tempo de analisar em vocês e no mundo, vocês colocam. Se não tiverem, comecem por vocês. O que é que você tem de superar para poder se tornar uma pessoa melhor? Né? Quais são os seus objetivos, né, para que você amanhã seja uma pessoa melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã, hoje melhor do que ontem e assim sucessivamente. Fazer essa lista, que você pode guardar muito bem guardado para ninguém ter acesso a ela. Vamos chegar aos 50 minutos. E assim estaremos dando o primeiro passo, que o nome correto é o caminhante, o jornadeiro ou jornaleiro, a jornada, o começo da jornada. Tem nada a ver com o luto. Então essa figura, não é, vocês vão perceber, vão conhecer o tarô como caminho iniciático, parecidíssimo com as sociedades secretas. Todas as sociedades secretas vão propor um caminho à iniciação, e aqui está aquele que Jung propôs, e a escola dele, e que eu fiz. Fiz,
E tenho o prazer, sob a orientação de Tot, o Hermes Trismegisto, eu não estava só, tive esse privilégio de fazer com a supervisão e a ajuda dele, e agora vou apontar o caminho à frente para vocês, os horizontes. Então já são 50 minutos, já estamos no tempo mais do que suficiente. Se vocês gostaram, deem o seu like ou dislike e se inscrevam no canal, façam um comentário, isso me ajudará. E até a próxima, se Deus quiser.